O que eu estava pensando? Eu estava pensando em uma frase que ela é muito comum. Eu acho que você já ouviu ela demais. Se bobear, você até anda falando ela por aí. É uma frase clichê e é uma frase mal lida da Bíblia, é uma frase mal interpretada. Bem-vindos, Você está lendo errado. Aqui nós estamos nos estúdios da Geração Holy, mais uma vez gravando o nosso episódio dentro do canal do Holycast, tá bom? O Você Está Lendo Errado é um episódio que nós gravamos todas as semanas, falando sobre textos da Bíblia que normalmente são lidos de maneira errada, seja pela cultura, seja pelo ditado popular, enfim. E eu parto do princípio de que, se você lê o texto errado, você crê errado. Se você crê errado, você não pode esperar de Jesus as promessas que tem na palavra, porque você está crendo de uma maneira errada. E hoje nós vamos para um texto muito importante que fala sobre dinheiro. Ele acabou sendo deturpado ao longo dos séculos e hoje ele se tornou meio que uma frase popular para justificar uma algeriza, uma repulsa, uma negação do dinheiro, do enriquecimento, digamos assim. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Acompanha comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desejo, atrás disso, se desviaram da fé, se atormentaram com muitos sofrimentos ou muitas dores. E aqui nós já começamos fazendo a correção clara do texto. Talvez você já ouviu isso várias vezes, né? Que o dinheiro é raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz de todo o mal, o dinheiro é o maior dos problemas e tudo mais. Só que por que não faz sentido essa questão dessa frase? Primeiro, porque ela não é a frase bíblica completa. E segundo, porque dinheiro não tem vida. Dinheiro não tem caráter. Né? Dinheiro não tem vontade. O dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro não faz o bem nem o mal. O dinheiro não tem vontade. O dinheiro é neutro. O dinheiro ele é usado. O bem e o mal acontecem pelo dinheiro a partir da pessoa que está usando ele. Me entendeu? E aí é o seguinte: se o dinheiro não faz bem, não faz mal, mas o dinheiro ele é usado para o bem ou para o mal, a depender de quem está usando o dinheiro, então o problema aqui tem que ser encontrado. Porque nós estávamos atacando um espantalho. Porque talvez você cresceu ouvindo que dinheiro na mão é vendaval. Que ajuntar dinheiro, riqueza nessa terra é perca de tempo. Né? Que amor ao dinheiro é a raiz, que dinheiro é a raiz de todo mal. Que ir atrás de riqueza é perca de tempo. Que gente rica é orgulhosa, é arrogante, é soberba, é má, né? Vai falar pra mim que você não cresceu como eu assistindo os desenhos em que o cara do mal no desenho sempre era o bilionário. Ou lá em Pokémon, quem patrocinava todas as expedições da equipe Rocket? Em outros desenhos, deixa eu tentar lembrar, em Sonic, o doutor que persegue o Sonic, de onde que ele patrocinava todos aqueles robôs se não era com dinheiro? Você percebe que culturalmente sempre os ricaços são vistos como o cara mal. Na novela, o cara do mal, ele é sempre o ricaço. No filme, o cara do mal sempre é o cara que tem muito dinheiro. Ou o Lex Luthor, ele faz todo aquele movimento para tentar estabelecer a sua maldade com mágica, se não for com dinheiro. Você me entendeu? Pense em vários vilões. A maioria dos vilões, eles sempre são ricaços ou são patrocinados por ricaços que estão ali escondidos por trás dos panos. Sempre aquela imagem assim do bilionário desconhecido, que ninguém sabe de onde que vem o dinheiro dele, que movimenta as organizações, que movimenta o mundo inteiro. Quase uma espécie de uma teoria da conspiração das famílias que governam o planeta inteiro. Me entendeu? E aí nós já crescemos na cultura com essa ideia meio deturpada de dinheiro, esse algeriza ao dinheiro. De maneira que você tem o dinheiro como se fosse um mal necessário. Quantos de nós não aprendemos isso? Certo?
Isso tudo acontece porque nós aprendemos da maneira errada. E esse é o objetivo desse canal. Te ensinar a maneira correta. Porque se amor ao dinheiro, se o dinheiro não é a raiz de todo mal, mas sim o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, nós não estamos falando então de dinheiro. Nós estamos falando de coração, ok? E por que estamos falando de coração? Porque o Lex Luthor pode até ser um ricaço do mal, mas o Batman é um ricaço do bem. O Tony Stark, o Homem de Ferro, é um ricaço do bem. Ok? Na franquia Velozes e Furiosos, você vai ter alguns ricaços pelo mundo, né? Fazendo ali coisas horríveis que a família, né? A família ali dos Velozes e Furiosos tinham que combater ou de alguma maneira enfrentar. Mas nós vamos perceber também que algumas pessoas, como a mãe do Vin Diesel, que são pessoas altamente poderosas e ricas, patrocinavam o lado bom da história. Tá? Claro, guardado devidas proporções, tá bom? Não estou levando tudo pro preto ou branco aqui, como se fosse só duas opções. Eu entendo, assim como você me entende, que todos os exemplos que eu estou dando têm as suas nuances também. E o que nós vamos perceber é que o problema não é o dinheiro. O problema é o coração. Tanto é que Jesus vai dizer assim, olha, você não pode servir a dois senhores. Ou servirá a um e desprezará o outro, ou você vai honrar o outro e desprezar a este. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Porque aqui o problema, aqui a questão não é Deus ou dinheiro. Aqui a questão é o coração de quem serve. Esse é o centro da palavra que está sendo dita. Então, quando nós vamos para o texto correto, e aqui está dizendo o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que está falando aqui não é sobre dinheiro, é sobre coração. E a pergunta que você tem que se fazer não é quanto dinheiro você tem. A pergunta que você tem que se fazer é qual é o seu coração? Qual coração que está guiando o seu dinheiro? É um coração que se dobra diante do dinheiro, fazendo do dinheiro o seu Deus? Ou é um coração que governa o dinheiro com responsabilidade e respeito? Um coração que, rendido aos pés de Jesus, entende que tudo é do seu Senhor, inclusive o seu dinheiro, e você administra os bens de Deus que passam pela sua mão com responsabilidade e maturidade, cada um no seu nível de maturidade. Como diz a parábola dos talentos, a um foi dado 1 talento, ao outro 2, ao outro 5, cada um conforme a sua capacidade. Então, a grande questão aqui não é o dinheiro. A grande questão aqui é o coração. E a pergunta que você tem que se fazer é, qual é o meu coração? O meu coração é um coração vendido, prostrado, adorador, idólatra do dinheiro? Do poder que o dinheiro me dá, da segurança que o dinheiro me dá, ainda que falsa, da previsibilidade que o dinheiro me dá, ainda que falsa, porque o dinheiro é um falso Deus, entre aspas, tá? Porque o dinheiro não tem vida em si mesmo. Mas ou o seu coração confia que Deus, o seu Jesus, é o sustentador da sua própria vida, de maneira que você se acalma com os problemas de hoje e deixa os problemas de amanhã para amanhã. Não estou falando que você não deva fazer planejamento, tenha planejamento de curto, médio e longo prazo, inclusive tenha planejamento de curtíssimo, curto, médio, médio-longo, longo e longuíssimo prazo. Ok? Mas você não comanda o seu passado, porque ele não pode mais ser alterado, e você não tem poder sobre 1 segundo do seu futuro. Inclusive, vendo esse vídeo, você não pode garantir que estará vivo até o final dele. Porque essa é a nossa realidade. Nós não somos deuses. Não controlamos a nossa vida. E o dinheiro nos dá a falsa sensação de previsibilidade, de segurança, de poder.
E se você é uma pessoa que o seu coração não está colocado aos pés de Jesus, o dinheiro te dará uma falsa sensação de poder. E aí você vai começar a servir a Mamon. Entendeu? E a sua vida começará a ser toda pautada pela quantidade de dinheiro que você tem. E se você não tem, você vai se sentir mal, como se você fosse um inútil. E se você tem muito, você vai começar a se sentir melhor do que outras pessoas. E se você consegue conquistar algo, você fica mais feliz do que quando você não conquista algo. E eu não estou falando que tem problema a felicidade da conquista. Ela é química, biológica, temporária. Eu estou falando do problema da identidade. Porque você é órfão, não entendeu que Deus é seu pai, então você transfere a sua orfandade para o dinheiro, que te dá um pouco de significado e poder, mas é momentâneo, por isso você fica correndo sempre atrás de mais. Entendeu? E correr atrás de mais não é um problema, porque eu não estou falando que você não deva crescer, que você não deva conquistar mais, que você não deva enriquecer. O que eu estou dizendo eu estou denunciando o seu coração. Você é escravo do dinheiro. E não é a cédula que você quer. Você quer a posição, o poder, o sentimento de segurança que a cédula está te dando. E tudo isso você só pode encontrar de verdade em Jesus Cristo. No céu, na certeza da salvação, na certeza da filiação com Deus, na certeza de que você é filho de Deus. Só nesse lugar. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque se você continuar amando o dinheiro, se você continuar se jogando no altar do Deus Mamon, do Deus dinheiro, do Deus riqueza, você usará cada vez mais o seu poder, a sua influência, a sua força para afirmar uma identidade que você não tem certeza. E daqui a pouco você estará destruindo pessoas, destruindo reputações, destruindo o futuro, destruindo pessoas inferiores, que você considera inferiores a você. Tudo só para ter aquilo que você quer ter. Mas se você conseguir manter o seu coração em Deus, entendendo que o dinheiro não é seu, o dinheiro é de Deus e você administra, e conforme a sua capacidade você administrará quantias maiores ainda, quantias que você nunca nem imaginou administrar. Se você conseguir manter seu coração em Deus, tudo que passar pela sua mão não será para o seu ego, para você mesmo, será para o próximo, para o outro. Porque a fome do faminto, a nudez daquele que não tem roupa, a falta de casa daquele que passou por uma calamidade, a falta de cuidado da criança órfã, a falta de cuidado dos idosos sem uma casa, sem um asilo, sem um cuidado. Toda dor que existe ao seu redor será resolvida quando o seu coração estiver no seu Pai e as riquezas deles puder passar pela sua mão com confiança. Esse foi o Você Tá Lendo Errado de hoje. Eu quero te agradecer por você ter ficado até agora aqui comigo. E comenta aqui o que você achou desse Você Tá Lendo Errado, se você já tinha pensado de maneira errada sobre esse versículo e se ficou alguma dúvida sobre hoje, tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse tema. E eu te espero no nosso próximo episódio. Valeu!